Saúde! Fala galera, beleza? Sou o professor Igor Suga e hoje a gente começa uma nova etapa aqui no estúdio com as videoaulas de Química. Acompanha aí. Muito bem, vamos lá então galera, vamos começar. A gente começa aí falando da atomística. Bom, basicamente a química estuda a matéria e a sua transformação, né? Hoje a gente sabe que a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa uma certa região no espaço, né? Mas muito bem, a gente sabe também que a matéria é formada por átomos, mas nem sempre a coisa foi assim. Vamos voltar um pouco na história, lá por volta de 400 a 450 anos antes de Cristo. Não, dois camaradas, Demócrito e Leucipo, filósofos, estavam pensando justamente no que era constituído todas as coisas conhecidas no momento. Bom, vamos imaginar, se eu pego alguma coisa, começo a dividir. Chega no momento que eu tenho uma parte tão pequena que eu não mais consigo dividi-la. Demócrito e Leucipo chama nessa situação de átomo. Foi a primeira vez na história que o termo átomo apareceu. Veja bem, o que significa esse tal termo átomo? A é uma negação, não. Tomo, corte ou divisão. Ou seja, todas as coisas conhecidas eram formadas por átomos, pequenas partículas indivisíveis. Na verdade, o termo tomo você já escutou várias vezes, né? Além da atomística, você escuta, por exemplo, na tomografia, na anatomia, né? Na mastectomia, várias outras palavras. Pois muito bem. Passado um bom tempo, lá no século XIX agora, tivemos um outro cientista, na verdade agora um cientista, né? O Dalton, John Dalton, século XIX. Nesse caso, Dalton cria um modelo, né, na sua cabeça, que é conhecido como modelo bola de bilhar. Bom, uma bola de bilhar, você conhece, né? Algo que é totalmente esférico, maciço e também, para o Dalton, indivisível. Olha só, átomos de um mesmo elemento químico possuem o mesmo tamanho e a mesma massa. Átomos de tamanhos diferentes possuem aí tamanhos diferentes e massas diferentes também, né? Então, para o Dalton, toda a matéria é formada por átomos também. Átomos esses formados, então, por esferas. Esferas maciças, indivisíveis, indestrutíveis e imutáveis. Coisas interessantes. Bom, como a gente tem agora um modelo na nossa cabeça, algo que a gente consegue visualizar, né? A gente consegue ver também como as coisas vão se transformando. Bom, na natureza a gente sabe que existem várias reações químicas. Para o Dalton, uma reação nada mais era que a junção de dois átomos, né? Formando os meus produtos. Mas nessa situação, os átomos não eram destruídos, eles apenas se reagrupavam formando os meus produtos. A massa inicial, que a gente chama de massa dos reagentes, tem de ser exatamente igual à massa dos meus produtos. Olha só que interessante. A gente conhece uma lei, a lei de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa lei foi validada pelo modelo atômico de Dalton, ou bola de bilhar. Justamente. Se a massa antes dos meus reagentes tem que ser exatamente a massa final dos meus produtos, foi justamente o que o Dalton disse. Os reagentes simplesmente se conectam para formar os meus produtos. Tudo bem? Atenção aí. Bom, passado mais um tempo, depois do Dalton, a gente tem o Thomson. Thomson passa a fazer alguns experimentos com tubos de raios catódicos. No momento oportuno eu te mostro quem são esses tubos de raios catódicos. Mas o interessante é notar o seguinte, o modelo que ele cria é o tal modelo pudim de passas, né? Nesse modelo pudim de passas a gente observa que eu tenho uma região positiva do meu átomo com coisas negativas incrustadas nele. Opa! Olha que interessante, agora eu já estou falando de duas regiões, uma região positiva e uma região negativa. É em grande verdade que neste momento, com Thomson, o átomo passa a ser totalmente divisível, né? E a partícula menor que o próprio átomo, que a gente chama de partícula subatômica, fica conhecida como elétron. Então veja bem, visualize de novo o nosso modelo pudim de passas, né? A gente tem uma região positiva, né, com elétrons incrustados. A massa positiva é totalmente uniforme e os elétrons estão também distribuídos de forma uniforme dentro dessa massa. Bom, pudim de passas a gente não visualiza muito bem, né? Isso daqui é uma sobremesa lá da Inglaterra. A gente conhece, por exemplo, só para fazer um paralelo, o panetone. Pois muito bem. Se você quer visualizar o modelo atômico de Thomson, pudim de passas, vamos pensar no panetone. Uma massa positiva
com os elétrons incrustados. Então seria aquela massa do panetone e as frutas cristalizadas seriam os meus elétrons. Só que atenção de novo, os elétrons estão de forma totalmente distribuída uniformemente nessa massa positiva. Tudo bem? A coisa não para por aí, né? Logo em seguida, agora já no século XX, o Rutherford inicia os seus trabalhos lá na Universidade McGill, no Canadá, né? Ele faz alguns experimentos com a radioatividade. Também te conto em seguida o que é a radioatividade, né? Mas ele percebe uma coisa, olha, será que realmente o elétron, né, está nessa massa positiva? Ele vê que não. Na verdade, o átomo, segundo Rutherford, estava dividido em núcleo e eletrosfera. Sendo que no núcleo existe a presença de prótons e nêutrons. Na região externa ao núcleo, que ele chamou de eletrosfera, é aí que eu encontro os meus elétrons. Rutherford percebe que, na verdade, o átomo é um grandíssimo vazio, uma região extremamente pequena e densa, onde se concentra a maior parte da massa de um átomo, chamada de núcleo, e uma região externa, onde os elétrons se compõem, né? A eletrosfera. Pois muito bem, atenção aí, ó. Prótons possuem uma carga positiva, é por isso que a gente fala que o núcleo é positivo. Mas lá dentro também existem os nêutrons. Nêutrons, como o próprio nome diz, é neutro em relação à carga. Os elétrons, então, possuem uma carga negativa, a gente já sabe disso desde o Thomson. Tudo bem? Então fique aí atento nesses nossos modelos. Uma coisa interessante de notar, veja bem, Demócrito e o Leucipo, assim como Dalton, apenas no campo das ideias. Thomson e Rutherford já fazem experimentos para determinar a estrutura da matéria e, consequentemente, saber o que era o átomo. Tudo bem? É isso aí, galera. Fechamos a parte de atomística. A gente volta em seguida.